Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA aqui no feed do programa. Celtics vencem o jogo 5 da final da Conferência Leste, 3-2 no placar, aquela estatística que todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes nos últimos dias. Nunca um time virou uma série depois de começar perdendo por 3-0, e os Celtics fizeram metade desse caminho, venceram os 2 primeiros jogos, vão para Miami no jogo 6 no sábado, atropelaram o Miami Heat nessa quinta-feira, e eu tô aqui pra gente debater esse jogo na madrugada de quinta pra sexta. O Matheus lá do Pisou na Linha, literalmente o podcast mais escutado sobre NBA foi o episódio que o Matheus participou, que a gente debateu sobre o jogo 7 quente entre Celtics e Philadelphia 76ers, e eu convidei e ele aceitou gravar aqui comigo na madrugada. Muito obrigado, Matheus. Siga lá o Pisou na Linha no Twitter. Matheus, como que os Celtics equilibraram essa série? O que mudou no Boston Celtics? Boa noite, bom dia pra você que tá escutando de manhãzinha, né? O podcast do Cara dos Esportes. Obrigado pelo convite, meu querido. Mais uma vez, vamos tentar bater essa marca do último podcast. E, cara, é interessante porque a gente saiu do jogo 3, né, que o Miami venceu em casa com uma surra e ganhando com muita facilidade, pensando que era mais possível o Lakers tentar uma remontada contra Denver do que o Celtics. O Celtics parecia morto na série, jogou muito, muito mal o jogo 3, né? Vinha com baixíssima contribuição de vários caras importantes dessa rotação, incluindo Jaylen Brown, entre outros, e o Heat matando tudo, caía, jogava pra cima a bola e caía. E me surpreendeu muito realmente como o Boston mudou, né, o ritmo. Teve um começo difícil de jogo 4 também, com o clima pesado em Miami, conseguiu. Foi pro intervalo perdendo aquele jogo, né? Foi, exatamente. Não foi um começo bom. Chegou a estar perdendo por 8, 10 pontos no primeiro quarto. Então, passou por cima nessa batalha mental, né, de estar jogando a vida na temporada, num ambiente hostil. Fez um segundo tempo mais leve, fez um segundo tempo jogando mais o seu jogo, compartilhando mais a bola, né, fazendo mais aquele jogo de infiltração e passa pra fora. E hoje eu senti o Boston muito assim, leve, sentindo o ambiente, conseguindo muitas dessas jogadas, conseguindo encontrar as facilidades para os seus melhores jogadores, que foi um problema muito grande do time na série. Eu vinha falando sobre isso na página. O Jimmy Butler, por exemplo, ele vinha tendo muita facilidade porque o Miami sempre encontrava uma forma de colocar o Butler contra o Derrick White, contra o Malcolm Brogdon. E assim, não que esses caras não sejam bons defensores. Derrick White, inclusive, é um monstro de defensor. Mas aí é a questão de Butler é um monstro de finalizar em contato. Ele é muito maior que esses caras. Então ele teve uma facilidade muito grande que o Tatum e o Brown não estavam tendo, né? Então sempre era muito corpo, o Heat sempre vinha na ajuda, o Heat sempre forçava muito o turnover do Tatum, forçava o Tatum a ser um passador mais constante, e o Tatum cometeu muitos turnovers no começo da série. Jaylen Brown encontrou o ritmo ofensivo, e eu senti que esse ritmo defensivo do Heat deu uma caída. Muito também por presença de um Al Horford mais ativo nos bloqueios, um Robert Williams fantástico de novo nesse quesito, mesmo ponto, né, que a gente tinha falado que tinha mudado o ataque do Boston contra a Filadélfia. E eles reagiram muito bem a isso. E hoje, acho que é um ponto também que a gente precisa citar, a ausência do Gabe Vincent, né, em Miami. O Heat não conseguiu encontrar o seu ritmo ofensivo ideal. Foi um jogo muito ruim, muito abaixo do Kyle Lowry. Então é isso, é um Boston mais leve, um Boston conseguindo encontrar mais facilidades, e um ritmo muito dependente de ações do Butler, ações do Lowry. A gente falava isso antes do jogo, que eles precisavam estar muito ativos para vencer essa noite, e eles só não tiveram uma grande noite, e Boston dominante, né, nesse jogo 5. Você fez um resumo muito bom, concordo com basicamente tudo que você falou. Antes de entrar na minha visão, só lembrar o pessoal que tá escutando o podcast, de repente está escutando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, seguir o canal no Spotify, seguir o feed no Spotify, clica lá seguir, clica lá nas notificações, se inscreve no canal no YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, seja lá qual aplicativo que você escute, segue lá, deixa 5 estrelas, deixa like, ajuda bastante o podcast. Como eu falei, concordo com muitos pontos que
você falou. E, assim, o fato dessa equipe tava perdendo o jogo 4, né? E eu achei que você tocou num ponto muito importante, né? Todo mundo acreditava que era mais provável o Lakers virar o 3-0 do que o Celtics. Porque os Celtics pareciam perdidos mentalmente depois do jogo 3, né? E no jogo 4, primeiro tempo muito difícil. E no segundo tempo clica alguma coisa na equipe. E o que mais clicou, na minha opinião, é o movimento de bola. A gente já viu esse time ter ótimos momentos ofensivamente. A defesa nunca foi a mesma do time da segunda metade da temporada passada. Mas o ataque teve momentos que até era superior em números, né, ao ataque da temporada passada. E era um time que, claro, o que eu vou falar é extremamente óbvio. Quando a bola de 3 estava caindo, era muito difícil de parar. Claro que um time arremessando melhor de 3 vai pontuar mais e vai ser mais difícil de defender. Só que é um time que que puxou essa matemática, né? Um time que, no primeiro tempo, tentou 25 arremessos de 3 contra o Miami Heat nesse jogo, né? E não é simplesmente arremessar de 3. O que mudou é quando arremessar de 3, né? O time estava movendo mais a bola e algo muito importante foi um ponto que o Zach Lowe falou no podcast dele, analista da ESPN americana, o Jason Tatum não forçando o jogo e passando a bola e meio que se torna, assim, infecciona o resto do time, né? Todo mundo faz o passe extra, né? Sempre procura o companheiro. Não é o Jason Tatum batendo a bola, indo pra cima, e às vezes o Jaylen Brown, e algumas poucas vezes o Marcus Smart. Era o time jogando, rodando a bola de um lado pro outro, e é sempre, assim, mesmo com o Ime Udoka, eram os melhores momentos do Boston Celtics, quando a bola anda. Hoje, a gente tá gravando aqui de novo, madrugada de quinta pra sexta, Jason Tatum 21 pontos e 11 assistências. E é bem acho que é exemplifica bem o que eu falei, porque é um Tatum que você pega os números na série, o pior aproveitamento do Jason Tatum é quando ele é marcado pelo Jimmy Butler. E em vez de ele ficar batendo de frente com o Jimmy Butler, ficar forçando bola, o que ele fez? Ele fez essa bola andar, né? Quando vinha a dobra, ele encontrava o companheiro, e por isso que ele termina com 11 assistências, plus-minus enorme, de mais 19, jogou muito bem. Então, pra mim, é a principal diferença. Outra grande diferença, talvez a maior diferença em relação aos outros jogos da série, Matheus, é o Jaylen Brown. Jaylen Brown vinha fazendo uma série muito ruim, e havia até muitas questões, será que o problema dele, ele sofreu um corte profundo na mão dele e tal, muita gente debatendo se era o problema na mão dele, mas hoje, ele até, os números totais dele não são espetaculares, 21 pontos, 9 de 18, mas ele fez um primeiro tempo fantástico, e eu achei que foi o que, assim, que mais mudou no time do Boston Celtics individualmente, o desempenho do Jaylen Brown. Inclusive, você citou um ponto, acho que mata muito a charada do Celtics, que é essa questão da movimentação de bola. E é aquela coisa, é um pouco, faz parte desse time. Eu tava conversando com os fãs do Celtics esses últimos dias, assim, até antes do Boston ganhar o jogo 4 e afins, e a gente falava muito sobre, tipo, cara, esse time, ele tem a melhor versão dele pra ser um time de muita movimentação de bola, pra ser um, tipo, que nem a gente viu, não sei se você chegou a ver uma jogada, todo mundo viu, né? A jogada do primeiro quarto ali, que o Horford pega uns 2 rebotes ofensivos e o Boston roda e acha o arremessador livre, erra, e o Horford vai lá, pega de novo e passa. É um pouco da identidade do Celtics, mas a identidade do Boston também é um pouco da inconsistência. Então a corrida de playoffs do ano passado, se a gente pega, pelo menos na minha opinião, né? O Boston podia ter liquidado a série contra o Milwaukee Bucks, que foi em 7 jogos, muito antes. Sim. O Boston podia ter ganhado a série contra o Heat na final de conferência muito antes. O Boston, claramente naquelas séries, era o melhor time. Era o time que ofensivamente tinha mais facilidade. Mas é muito nessa insistência. O grande defeito do Jason Tatum. Às vezes erra muito na tomada de decisão. O Jaylen Brown é ao quadrado. Então, às vezes, assim, é um ponto que a gente fala que o Boston precisa resolver, mas talvez a gente possa estar entrando num ponto de que é isso, eles são isso.
Eles têm essa inconsistência e os números do Celtics dizem muito. Que nem você falou, a movimentação de bola ela gera melhores arremessos, não é sobre simplesmente acertar as bolas de 3 ou converter. É como você cria, os melhores arremessos. E o Boston fez muito bem isso durante esse começo de remontada, né, vamos dizer assim, desses 2 primeiros jogos. E realmente, o Jaylen Brown, que nem eu disse, acho que o Boston não estava encontrando, não estava facilitando a vida dos dois. E foi um time que, como estava cometendo muitos turnovers, entrou naquele modo desespero, entrou naquelas individualidades do Tatum e do Brown. E aí é aquela coisa, cara, é Jimmy Butler, é Ben Adebayo bem postado no garrafão. Quando você tira o Kevin Love da quadra, você tem os minutos do Caleb Martin. E hoje até do Haywood Highsmith, acho que esse é um ponto positivo pro Heat. Explorar pro resto da série, né? O Highsmith entrou bem no jogo, né? É um cara que tem uma defesa razoável, mata algumas bolas de 3. Pode ser um cara para ter mais minutos nesses 2 jogos, ou nesse único jogo, vamos se o Miami fechar, né? Muito decisivo pra série. Mas digo assim, o Heat tem uma defesa versátil, sempre teve, então isso também dificulta a vida pro Brown, ainda mais quando você não trabalha a bola, né? Então, quando você começa a compartilhar o jogo, a ter esse trabalho coletivo, é outra coisa, e aí você facilita muito a vida das suas estrelas, né? Alguns outros pontos. Eu achei que o Marcus Smart jogou muito bem nessa quinta-feira. Ele teve 23 pontos, 5 roubos de bola, 2 assistências, 3 rebotes, 7 de 12 em arremessos de quadra, e ele traz a energia, né? E teve até um tweet de uma repórter que estava cobrindo o jogo 4, que teve um determinado momento no terceiro quarto que os Celtics pediram tempo, e quem sentou na cadeira do técnico e começou a falar com o time era o Smart. E o Smart, eu e o Al Horford parecem estar tomando essa responsabilidade, né? Porque não é que o Joe Mazzulla virou um bom técnico, né? Do jogo 2 pro jogo 4, né? Acho que ele encontrou algumas coisas, mas é muitos jogadores tomando a responsabilidade. E como deveriam, né? Sendo jogadores veteranos como eles, né? E jogadores do nível do Tatum e do Brown, não podem assistir passivos, por mais que eles não gostem do técnico ou não acreditem no Joe Mazzulla. Você não pode você não pode ficar lá tocando violino depois de ter batido no iceberg, né? Você tem que puxar a responsabilidade. Eu achei que o Smart tá fazendo isso muito bem. E sempre teve essa distinção no Celtics, né? Do Smart e do Horford serem esses líderes empíricos, vamos dizer assim, né? O Smart como um cara que cobra mais, que grita mais, e o Horford como um cara que é uma referência pro elenco, que nunca precisou, assim, cara, era franchise player em Atlanta, mas era uma liderança sempre descrita como muito tranquila, como jogador que liderava pelo exemplo, enquanto o Tatum e o Brown, até pela maior juventude, eles tendem e estão tomando mais essa liderança nos últimos tempos. Lideram pelo talento, exemplos, né? É a liderança de talento, né? E aí, óbvio que isso influencia, principalmente quando você tem os questionamentos do Mazzulla, que fez um bom trabalho até nesses 2 jogos, né? Sim. O grande problema, acho que, do Mazzulla é ter o Spoelstra do outro lado. Verdade, né? E agora a gente tá vendo um time do Celtics muito mais desencaixado, e pensando no lado do Miami Heat, quando o time do Celtics encaixa e não tá se derrotando, né? Não tá se atrapalhando, aí a disparidade de talento aparece, né? E eu acho que vai ser uma tentação grande falar, o Gabe Vincent não jogou. E, de fato, é um ponto, né? Claro que é um ponto a ser considerado, não ajudou o Heat, mas pelo que eu vi no jogo hoje, não dá pra dizer que se o Gabe Vincent tivesse quadra, o Heat teria vencido. Não dá pra dizer isso, ajudaria muito. Mas, aliás, até um ponto. Esses jogadores, quando torcem o tornozelo, torcem o joelho, alguma coisa, eu não gosto de ver eles na sideline, principalmente nos playoffs. Fica em casa com gelo no tornozelo, bota a perna pro ar, pô. Não vai ajudar nada ele ficar lá pulando, levantando com um tornozelo ruim. Vai pra casa. Principalmente quando é role player, né? Exatamente. É um cara que é o cara que é o franchise player, que é o Jimmy Butler, né? O cara é a liderança, o cara vai lá pra mostrar que tá com os caras, mas tipo assim, pô, aquela coisa. É que é complicado julgar isso também, né? Sim. O cara... Porra, tem que dormir na fisioterapia lá, com aqueles aparelhinhos lá no tornozelo, né? Enfim, pequeno parênteses aqui. Mas agora que os Celtics encaixaram, essa diferença de talento tá pesando, né? E o ponto é o seguinte.
a gente viu o Boston Celtics por muito tempo. Essa era da equipe aí nos últimos anos, né? Engraçado que a gente pensa num time que tá sempre competindo. Nos últimos 3 anos, tiveram 3 treinadores diferentes, né? Brad Stevens, Ime Udoka e agora o Joe Mazzulla. Mas a gente conhece esse time de outros carnavais, né, Matheus? E a gente sabe que esse time ainda é capaz de ter uma pane. Por isso que eu até tava olhando aqui no Bodog, parceiro de apostas do podcast Cara do Esporte. Crie sua conta utilizando meu link, tá na descrição. Ajuda bastante o podcast. Miami Heat não é favorito pro próximo jogo, é o Boston Celtics. Tá pagando 1,69 a vitória do Boston Celtics no jogo 6. 2,25. Isso aqui na madrugada de quinta para sexta. Pode ser que você esteja olhando aí o 20 e já tenha mudado um pouco. Mas os Celtics favoritos por 2,5 pontos, né? Então deu uma virada aí na percepção. Mas eu não ficaria surpreso se o Celtics tivesse lá mais um apagão, tiver uma corrida ali de 30-5 em 8 minutos pro Miami Heat e o Miami Heat venceu o jogo 6. Eu acho o seguinte, o jogo 6 é o jogo 7, na verdade. Porque é o último jogo em Miami, o jogo 7 é em Boston. Se o Celtics vencer em Miami, é muito difícil pra mim acreditar que, mesmo com o retrospecto negativo do Celtics em casa, nesses playoffs, é muito difícil pra mim acreditar que o Miami Heat vai conseguir vencer os Celtics em Boston no jogo 7. Dito isso, eu ainda não descarto, eu acho que é o principal medo do próprio torcedor do Celtics, é que esse time já mostrou muita capacidade de ter uma pane mental ali por um período, assim, um quarto inteiro e perder um jogo dessa forma. Então, e assim, alimentando o seu argumento, o Boston é o time que, detalhe, esse mau retrospecto em casa que você citou, o Celtics é o time que mais perdeu jogos em casa num período num intervalo de 2 pós-temporadas na história da NBA. Sim. São 11 derrotas jogando em Boston desde o ano passado, né? E incluindo, assim, muitas derrotas para o Miami Heat, inclusive, né? Foram, na série contra o Heat no ano passado foram 2 derrotas, esse ano mais 2, então dessas 11, 4 para Miami. Interessante também que o Boston venceu 7 de 8 jogos de eliminação desde o ano passado, 4 contra o Heat. Não perdeu nenhum, né? Perdeu para o Warriors só nas finais. Cara, é o que a gente tava falando, a identidade do Boston. Então, eles são inconsistentes. O ponto que, aí pegando o outro gancho anterior que você citou do Gabe Vincent, é que eu acho que o ataque do Miami Heat, ele perde consideravelmente a força com a saída do Vincent. E por quê? Até o Kevin O'Connor, né, que é um jornalista lá da ESPN, The Ringer, isso, ele postou que o Vincent em média nos playoffs, as posses em que ele comandava os pick and rolls, né, como o cara da bola, né, o Heat fazia 1,19 pontos por posse, né, e ele tinha uma média de 19 posses por jogo. Contra Boston, nessa série, esse número foi para 1,45. Então, assim, é um cara importante e é um cara que eu vejo que, ainda com a saída do Hero, né, sim, o Tyler Hero joga no Miami Heat, não sei se vocês lembram, mas É aquele cara de chapéu ali no banco que vocês têm visto. Isso, exatamente, não sei se vocês lembram, mas ele joga no Heat. O Gabe Vincent é o único jogador do time, além do Jimmy Butler, capaz de pontuar com consistência criando próprio arremesso. E acho que esse é um ponto muito complicado para o Heat superar. Eu até falei isso antes do jogo. O Kyle Lowry, tudo bem, hoje foi muito mal, mas ele é um cara experiente. Quando ele tem as melhores noites, ele raramente erra. Só que o Lowry não tem mais aquela capacidade monstruosa de produzir, de ter esse tipo de produção. Cara, o Vincent estava matando talvez as bolas mais difíceis da série. Ele resolve essas posses que são quebradas. Então, você tem essa dificuldade. E óbvio, o Lowry vem fazendo um grande trabalho desde o começo dos playoffs, mas você está enfrentando jogadores, às vezes, reservas. Contra o Knicks, tudo bem, o Jalen Brunson é um jogadoraço, o Quentin Grimes, mas você tá pegando Marcus Smart e Derrick White, são 2 defensores muito elite. Então é muito mais difícil, né? Hoje foram muitos turnovers forçados por esses 2 caras contra o Lowry. Então, tem toda essa dificuldade. Eu acho que o ataque do Heat tem esse problema muito grande para resolver. Você vai precisar de um jogo naipe jogo 6, talvez do Jimmy Butler do ano passado,
para vencer a série, né? Para ter um jogo desse nível. A grande esperança do Heat é que justamente isso, tenha um jogo em que o Heat defensivamente consiga travar o ataque do Boston, né, e consiga tornar esse ataque inconsistente, que acho que é uma realidade, como você citou. Acho que o maior problema pro Boston é ter que ter 4 jogos consecutivos nessa toada, de jogar, de compartilhar a bola, de não deixar a confiança abalar, de não querer dar o heroísmo no Tatum ou no Brown e querer resolver o jogo sozinho. Esse é o grande ponto pro Celtics. E acho que o Miami tem algumas coisas, apesar da derrota, né? É aquela coisa, playoff é ajuste. Acho que o Heat precisa variar mais a defesa, mais vezes, com consistência, com leitura, como o Spoelstra é capaz de produzir no seu time. Então, por exemplo, o Heat conseguiu travar o Boston muito com marcação por zona no segundo quarto. E o Heat foi o time que mais utilizou esse tipo de marcação durante a temporada regular. O Boston teve 8 posses no começo do segundo quarto contra a zona e fez exatamente 8 pontos. 7 bolas de 3, caíram, se não me engano, 2 só. Então você deu uma travada no ritmo. O ponto é que o ataque do Heat não andou o suficiente para você conseguir encostar no placar. Mas talvez foi o melhor momento do Heat no jogo. Ali no segundo quarto, a vantagem em 12, 10, o Heat estava se mantendo vivo no jogo. E aí depois, no final do segundo quarto, o Boston dispara, volta para 17, acaba com uma vantagem bastante grande, garbage time e tudo mais. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto pro Heat. Talvez seja uma série em que Miami vai precisar tornar o jogo assim, mais físico, mais feio, aquela coisa do ganhar no 98, 95, com 40 pontos do Jimmy Butler. E ver o que o Butler, tirar o Butler do Tatum, né? Que acho que também é uma mudança muito grande. Além do Tatum estar muito mais assertivo na questão das assistências, de compartilhar a bola, de tornar esse ataque fluido, ele tem sido defensivamente muito bom contra o Jimmy Butler. E a gente teve muito mais dificuldade nesses últimos 2 jogos em tirar o Butler do Tatum, né? Colocar o Butler pra pegar aqueles confrontos que a gente falou favoráveis, né? O Jason Tatum tem sido um defensor melhor nessa série do que o Jaylen Brown, né? Eu acho que nos playoffs, como um todo também, né? Não sei se o Jaylen Brown tá naquele nível mais alto que ele já teve como defensor. Essa questão do Kyle Lowry realmente foi um problema, né? Porque um jogo sem o Gabe Vincent, ele é o armador da equipe, né? O ball handler principal, né? E você não tem ele, o Kyle Lowry não conseguiu assumir essa responsabilidade. E você definiu perfeitamente. Ele é um cara que vem muito bem do banco, assim, por poucos períodos ali, jogando contra os reservas. E sem o Gabe Vincent, a gente viu o Jimmy Butler ter que iniciar o ataque e trazer muito a bola, né? Que você tira um pouco o Jimmy Butler ali do garrafão, da área restrita, né? Que é onde ele trabalha tão bem, né? Então tem esse... E ainda você coloca mais coisa pro Jimmy Butler fazer, né? Mais desgaste para a equipe, né? Então, eu acho que o Miami Heat também, ele pode se apegar um pouco no fato de que o Celtics não vai ter um quarto, não vai ter mais, sei lá, tantos quartos como foi o primeiro quarto da linha de 3, né? Eu acho que a pior coisa que você pode fazer é entrar em pânico, né? Uma hora a matemática se inverte, né? O Celtics estava arremessando, acho que no primeiro quarto, 70% de 3, um negócio assim, né? Terminou 41%. Que ainda é um absurdo, né? Mas muito alto. Mas ainda assim você não... Você tem que ter calma. Você tem que acreditar no processo, né? Você tem que... O famoso trust the process. A gente vai dar nossos palpites aqui pra série seguindo em frente. Antes, a gente tem mais 2 tópicos pra gente falar, que são 2 tópicos interligados, que é a montagem desse time do Denver Nuggets e o futuro dos super times na NBA. Matheus, o que você acha que vai acontecer nessa série? O Celtics vai conseguir fechar essa virada histórica? Ou você acha que o Miami Heat vence uma das próximas 2 partidas? Assim, a gente quer o drama, né? Eu quero um jogo 7, eu quero o caos. Mas eu tenho a sensação de que Miami fecha em 6. Eu vou com você também nessa. Eu também tô sentindo que... Eu acho que é muito difícil, ainda mais um time do Celtics, como a gente já falou aqui, é tão inconstante. É difícil acreditar que eles vão manter essa intensidade por mais um jogo. Não, e outra, o próprio... tem o Slam Dunk, que é uma página da Slam Dunk Brasil, uma página da NBA, até falou isso. Cara, a gente fala que é muito difícil você virar um 3-0 e afins, e nunca aconteceu, mas não só porque o Boston é inconsistente, mas porque é muito difícil você ganhar 4 jogos nessa altura do campeonato consecutivos do mesmo time. De playoff. É muito difícil, assim, ainda mais contra um técnico como o Spoelstra,
que é um cara monstruoso em ajustes. Eu não me lembro, honestamente. Não, teve uma série que eu lembro do Spolstra sendo varrido, que foi aquela com o Bucks, em 2021, se não me engano. Não me lembro de outra série. Ou que ele perdeu 4 jogos seguidos, enfim, não me lembro. Então, assim, é muito duro você ganhar 4 jogos consecutivos. Eu acho que Boston tem chances, mas eu acho que também o próprio barulho da mídia vai alimentar muito Miami. Então, cara, hoje o Richard Jefferson já estava dizendo na ESPN gringa que o Boston vai ganhar a série. E assim, cara, o Boston ganhou. Do jeito que ganhou, obviamente vai ter muito esse ponto. Mas é isso, cara. Eu tô com você desde aquele primeiro palpite seu. Miami fecha em 6 na Flórida. E se não fechar, é muito difícil que eles ganhem o jogo 7 em Boston. Inclusive, uma curiosidade desse dado, 15ª série, perdão, que começa 3-0 e chega ao jogo 6, e o Boston desses 14 times, é o único, não, é o segundo que pode decidir em casa o jogo 7. Todos os outros 13 ou 12, não lembro, 13 se não me engano, tiveram que jogar o jogo 7 fora de casa, né? E se não me engano, acho que só 3 conseguiram até ganhar o jogo 6. Então também tem esse ponto, né? O Boston vai estar num cenário muito único, né? De jogar um jogo 7 nessa situação em casa. É um ponto importante que eu até deveria ter citado no começo, porque eles têm esse número, são 150 times, se eu não me engano, 149, um negócio assim, que começaram perdendo 3-0 uma série de playoffs na NBA com esse formato, né? Só que se você cortar para os times que começaram perdendo 3-0 e que eram um time com a melhor campanha na temporada regular, né? O time começou perdendo, na verdade, era a seed mais alta, né? Era um time que teve venceu mais jogos da temporada regular. Esse número cai muito, eu acho que é para 20 e pouco. É uma amostra muito menor, né? Então, se vai acontecer, seria o time que é a seed 2, que é o Celtics, contra o time que é a seed 8 do Miami Heat, né? Faz sentido. Eu peguei aqui o dado agora completo, 15 das 150 séries, 9,3% dessas 150 séries. Então, assim, é 1/10. Muito pouco. E o detalhe, só 3 desses 14 forçaram o jogo 7. Todos jogaram o jogo 7 fora de casa. Os Knicks na final de 51, o Blazers em 2003 na primeira rodada com Dallas e o Nuggets em 94 contra o Jazz. Todos perderam o jogo 7 fora de casa. Então é isso, Boston se vence, força um cenário completamente apoteótico em casa. Então se torna muito mais possível que tenha a primeira vitória, a primeira virada de um 3-0. Seria um jogo gigantesco, sábado 21h30 o jogo 6. Vamos falar um pouco sobre o Denver Nuggets, porque acho que é natural até a gente focar um pouco na eliminação dos Lakers depois daquela partida. E a gente vai ter bastante tempo para exaltar o Denver Nuggets, né? Eles estão bem em casa, descansando. Jogo 1 das finais da NBA é dia 1º de junho, né? Então tem bastante tempo aí ainda para eles descansarem, né? Não importa até quantos jogos, se vai 6 ou 7 a final da Conferência Leste. Mas é um pouco entrelaçado com outro tópico que eu quero abordar, né? Que é a era dos super times. Mas eu queria falar um pouco sobre a construção desse time do Denver Nuggets, né? Porque eu já falei aqui várias vezes, eu falei num vídeo sobre isso essa semana, né? Que eu detesto esse rótulo que todo mundo corre pra dar, de o time é pipoqueiro, né? Acho que os mesmos fãs de NBA que lamentam que hoje em dia os jogadores mudam muito de time, são os mesmos que cobram o jogador que ele 2 vezes eliminado nos playoffs e fala que ele é pipoqueiro, que não sei o quê, e o jogador acaba, tem que procurar um outro time melhor então pra jogar, né? Então é meio que um círculo vicioso. O Denver Nuggets, ele é um time que vai subindo os patamares, né? É um time que quase foi aos playoffs, perdeu aquele jogo com o Minnesota Timberwolves, não sei se vocês lembram, ouvintes, que foi um jogo que chegou Wolves e Nuggets, eram rivais diretos, na última partida da temporada regular era um confronto direto pela vaga, né? Com o Jimmy Butler, inclusive. Exatamente, foi o ano do Jimmy Butler no Timberwolves. E os Wolves vencem na prorrogação, aquele jogo, grande jogo de basquete, inclusive. Aí no ano seguinte eles perdem na primeira rodada, no outro ano, se eu não me engano, eles vencem uma série de playoffs. E aí os 2 anos seguintes são os anos sem Jamal Murray, que um deles é o ano da bolha, né? 2020, 2020. Não,
2019, 2020. 2020, 2021 é o primeiro ano que o Murray se machuca. E 21, 22 ele não tinha voltado ainda, né? E 2 anos que o time ficou pelo caminho ali nos playoffs. E aí já começava aquela coisa, será que o Jokic é um jogador de temporada regular? Esse time, o que precisa fazer? Tem que juntar Jamal Murray, Michael Porter Jr., todas as escolhas e adquirir mais um jogador e tal, uma estrela. E é uma diretoria que teve paciência, acreditou aí no processo, foi melhorando ali nas margens. Alguns anos atrás trouxe o Aaron Gordon, depois trouxe o KCP, 2 trocas muito boas, draftou Jokic, Murray e Michael Porter Jr. Claro que não é um modelo de construção de elenco você dizer, uma decisão eficiente é draftar um jogador que vai vencer 2 MVPs na segunda rodada. Isso não existe. O Jokic é a melhor escolha da história do draft. Pra mim é indiscutível. O cara, segunda rodada, vencer 2 MVPs e ser hoje o melhor jogador da NBA, não existe isso, um cara de segunda rodada alcançar esse nível. Mas eles tiveram paciência, o Michael Porter Jr. evoluiu, o Aaron Gordon com o Nikola Jokic foram desenvolvendo uma química muito boa. Eles encontraram no KCP o cara perfeito para jogar ao lado do Jamal Murray. O Bruce Brown foi uma das melhores contratações da última Free Agents, né? A última off-season do mercado de Free Agents. E todo mundo na hora elogiou, né? Foi um contrato que todo mundo elogiou. É um cara que vai ganhar muito dinheiro nessa off-season, né? Porque ele tem uma opção que ele pode exercer para a próxima temporada. Ele não vai exercer, ele vai se tornar Free Agent, porque ele vai ganhar muito dinheiro. Eles abriram mão do Bones Hyland, que pareceu uma decisão questionável na época, mas é um cara que não estava se encaixando nesse estilo de jogo, né? Ele é um jogador muito talentoso, mas esse estilo de jogo ali de movimentação de bola realmente a gente viu que não era o ideal. É um time que teve a paciência, construiu da forma, não entrou em desespero e agora tá na final da NBA. De novo, Matheus, claro, o Jokic não é replicável, mas eu acho que serve de exemplo para diretorias e pra gente que acompanha basquete, que não é porque o time perdeu 2 vezes nos playoffs que não tem como evoluir. E não tem como... Você pode ir melhorando nas margens, você pode acreditar que seus jogadores podem evoluir, claro que há casos e casos, e é esse tipo de construção que tem ido longe nos playoffs, né, Matheus? É o Denver Nuggets, é o Boston Celtics, é o Golden State Warriors, é o Milwaukee Bucks. São esses times que estão tendo sucesso nos playoffs. E não aqueles que começam pelas estrelas e se preocupa depois. Vamos achar aqui uns veteranos no salário mínimo e ver no que dá. Eu acho que esses times recentes que estão chegando nas finais, estão brigando pelo título, eles mostram um caminho. Eu acho que tem um ponto no Denver que é muito legal, que é o mercado, né? Então, assim, você pega o Boston, e Boston, assim, historicamente também não é ele é muito pela tradição da equipe, mas em termos de mercado... Não é um grande destino para free agents, né? Ele nunca foi um grande destino para free agents, não. Tanto que o Celtics constrói a sua dinastia, a primeira dinastia, eles trazem uma outra era, né? Trazem o Bob Cousy e tal, mas eles draftam o Bill Russell, draftam outros nomes. Depois, nos anos 80, eles draftam Larry Bird, eles draftam Kevin McHale, entre outros nomes. Eles ganham campeonatos nos anos 70 com John Havlicek e Dave Cowens, que eram jogadores draftados. Então o Celtics, ele teve essa noção de sempre se construir através do draft. Em 2008, aí você pode falar, 2008 era um super time, mas foi através de troca. Então eles trocaram pelo Kevin Garnett, eles foram buscar o Ray Allen, já tinha o Paul Pierce, que foi o calouro draftado, e agora com essa construção de Tatum e Brown. O Denver é um pouco disso, e eu gosto muito de voltar no passado, até falo um pouco demais, mas assim, cara, se você pegar o Denver Nuggets, ele teve alguns momentos, alguns bilharecos nos anos 90, com o Dikembe Mutombo, com Mahmoud Abdul-Rahim. Então teve alguns nomes importantes no Denver nos anos 90, eles tiveram alguns momentos nos playoffs, mas eles eram uma franquia meio que, meio ali nos anos 2000, aí conseguiram o Carmelo Anthony, e isso levantou muito a moral da equipe.
através do draft também. E aí eles tiveram alguns momentos interessantes, chegaram a trazer o Allen Iverson para jogar com o Carmelo, trouxeram o Chauncey Billups, depois foi campeão com o Detroit. Assim, o Carmelo Anthony trouxe um outro ponto para a cidade. E até legal citar o Carmelo, porque, né, semana da aposentadoria do Carmelo Anthony, né, e afins. Mas ele traz um outro ponto para a cidade, sai pela porta dos fundos, mas recoloca meio que Denver no mapa. Mas esportivamente, Denver vence 2 séries de playoffs. E aí o Nuggets entra num ponto meio complicado. Era aquele time com o Kenneth Faried, com Danilo Gallinari, com Wilson Chandler, né, com alguns nomes que o Denver ficou aquela posição incômoda que a gente fala que é a do Washington Wizards hoje. O time que não é bom nem pra ganhar o campeonato ou chegar longe nos playoffs, e o time que não é ruim pra tancar. É o time do meio de tabela, o pior lugar pra estar na NBA. Sim. E aí eles fazem esse milagre com o Jokic, né? Que é assim, cara, Denver... Assim, acho que tipo ganhar na loteria 2 vezes? Sim, obviamente teve uma leitura ali, sempre tem, foi uma escolha de segunda rodada, ok? Mas, cara, se você... eu até fiz um post ontem falando do Jokic ser o maior roubo do draft, o maior steal do draft da história. E tem um ponto que eu tinha esquecido, um cara que também entra nesse ponto e que também entra num time que se construiu dessa maneira, de mercado pequeno, que foi o Spurs, que seleciona o Ginobili na 57ª escolha, e o Ginobili vira o que vira. Mas o Jokic tem um outro peso, ele foi MVP, ele é discutivelmente eu falo, né, o melhor jogador da NBA no momento. Então, cara, você pega o Jokic num draft que o Denver Nuggets selecionou, por exemplo, o Jusuf Nurkic, que tá no Portland Trail Blazers hoje, muito criticado, inclusive, na primeira rodada. Que times pegaram, que a primeira escolha foi o Andrew Wiggins, que não teve uma passagem horrorosa nos Wolves, mas depois, agora hoje é um dos melhores two-way players da liga no Warriors. Mas, tipo assim, cara, o Bruno Caboclo foi selecionado na frente do Jokic, o J-Buddy Parker. Então, assim, é uma história fantástica em termos de como conseguir o Jokic, né? E é um cara que impacta desde a primeira temporada. O Jokic começa como... Não joga no primeiro ano, até porque é ano de contrato europeu. Ele só entra no time em 2016, né? Isso, foi draftado em 2014, passa mais um ano na Europa, volta em 2016. E começa como reserva, jogando 3, 4 minutos. E no meio da temporada ele vira titular. Ele tira, por exemplo, o Kenneth Faried, que era um Manimal, né? Que era um cara bem interessante na liga na época. Ele tira pro cara praticamente da NBA, né? Porque ele perde minutos em Denver, até vai para alguns outros times, mas nunca mais consegue aquele protagonismo que tinha. Um ala de força mais clássico, né? Que praticamente acabou na NBA. E aí você tem Jamal Murray, que também não é uma escolha... Se eu não me engano, é a 7ª escolha? Isso, escolha? 7ª escolha. 7ª escolha. O Michael Porter Jr. não é um achado, mas é um cara que estava muito desacreditado pelos problemas que teve nas costas. Foi uma aposta com risco alto, né? O Michael Porter Jr., quando ele tava no high school, ele era cotado para ser a primeira escolha do draft. Sim. E a classe do Michael Porter Jr. era a classe de Luka Doncic, de Trae Young, de DeAndre Ayton, de nomes muito bons. Então, pra você ver o quão hypado era o Michael Porter Jr. E ele tem a lesão nas costas, ele cai, ele é selecionado na última escolha da loteria de 2018, se não me engano, né? 14ª escolha. Isso. E Denver consegue fazer esses pontos, né? E com alguns nomes que estavam lá há muito tempo, um Gary Harris, um Will Barton, que acabam sendo peças que saem para que Denver monte o time que, enfim, vence, mas são importantes no processo. O próprio Jamal Murray falou isso depois do jogo depois da varrida contra os Lakers, né? A gente tem que valorizar também os caras que tiveram aqui muito tempo. Will Barton, Harris, Paul Millsap, que era um cara que era praticamente franchise player em Atlanta e foi ser um coadjuvante de luxo no Denver Nuggets e passou até praticamente os últimos dias da carreira ali em Denver, inclusive perdendo a posição pro Jeremy Grant, que foi outro cara que passou nos Nuggets, né, e afins. Mas acho que esse é um ponto muito relevante porque é a questão da insistência, né? E passando pelas lesões que o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. tiveram recentemente. Então o Murray ficou uma temporada inteira fora. O Denver não foi aquele time que ficou desesperado, que falou que ia trocar, ou que não esperou o cara voltar a jogar, que achou que o cara não ia voltar a performar do mesmo ritmo. E a pior coisa que eles poderiam ter feito é ter trocado o Jamal Murray em baixa, né? Não ter a paciência dele retomar o melhor nível. Porque ele teve momentos ruins nessa temporada, né? E eu acho que muito time um pouco menos inteligente poderia ter pensado, vamos ver o que a gente consegue aqui por ele e vamos seguir. Os Nuggets não, os Nuggets acreditaram e agora tem um cara que tá jogando um altíssimo nível.
um dos maiores playoff performers que a gente tem na NBA atual. Sim. Então é fantástico. O próprio Michael Porter Jr. teve uma nova lesão nas costas. O Michael Porter Jr. tem 3 cirurgias nas costas. Sim. E o Denver não desistiu do cara. E foi um cara que, assim, entrou na NBA já como um cara, né, um bucket, né, um jogador muito interessante ofensivamente, com muito talento, mas que não defendia nem a sombra, e hoje ele é um defensor decente, dá pra gente dizer. Eles fazem a troca pelo Aaron Gordon, que é uma peça que se encaixa muito bem, porque tem um ponto de jogo coletivo, porque defende muito, porque tem os cortes pra cesta, monta uma dupla fantástica com o Nikola Jokic, traz o atleticismo que o Jokic deixa um pouco a desejar. Então, você faz a troca do KCP nessa temporada, que é um dos two-way players mais interessantes que a gente tem nos últimos anos da NBA, fundamental no título dos Lakers. Então, acho que é muito disso. Acho que é um Denver que... é aquela coisa, saber dos seus defeitos, né? Então, o Denver Nuggets não é um time que vai conseguir atrair free agents. Também não é esse o caso, historicamente. Mas é um time que aposta na construção, que aposta num elenco que se manteve muito bem, aposta no trabalho de um muito bom treinador, né? O Michael Malone é muito subestimado pra mim. Ele monta esse time muito bem, assim, cara. O Denver Nuggets é um dos times que mais venceu jogos nos últimos 5 anos. Né? O Nuggets foi o segundo colocado do Oeste em 2018 e 2019, um ano depois desse jogo que você citou, que eles estavam brigando para ir para playoffs, e foi mando de quadra com as lesões do Jamal Murray e do Porter Jr., ganhando aquela série contra o Portland, né? Eles vão para os playoffs no ano passado, mesmo sem os 2 principais ajudantes do Jokic, que muito time não iria nem para os playoffs, e eles até ganham um jogo do Warriors, né, que seria campeão. Então é uma construção muito interessante. Não sei se você viu hoje, né, que estava rolando uma discussão muito grande na gringa, né, que teve um jornalista, que eu não me lembro o nome agora, que falou que o Denver Nuggets não é uma história interessante. Não é um time atraente, porque não é um grande mercado, ninguém tá interessado. Cara, é um gordinho que sai da Sérvia no meio da guerra e vem pra cá e faz o que tá jogando e vira o melhor jogador da NBA. Um time que o cara tá fazendo uma das maiores perdas da história dos playoffs. Ele derrubou Kevin Durant, ele derrubou LeBron James, varreu o LeBron James e os Lakers, né? Que é uma franquia que o Denver nunca tinha vencido. Então, assim, por onde você olha, é muito legal de ver. E como você disse, é um exemplo fantástico para mercados pequenos. É possível montar uma grande equipe, é possível você ter um bom trabalho, é possível que você chegue num alto patamar. E acho que essa é a maior história que os Nuggets nos deixam, né? Que os Spurs nos deixam na última década, né? Muito legal isso. Essa questão do Nuggets assim, pra fã de basquete, acho que não tem nada a reclamar, né? É um time muito legal de se ver, é um time que joga um basquete diferente dos outros, você tem um basquete muito uniforme hoje em dia, né? Basicamente, toda equipe joga uma versão ali de pick and roll, arremesso de 3 e bandeja, né? Não tem muita variação, né? Os Nuggets tem um time que é armado pelo pivô, né? Então já muda tudo, né? Então, eu acho que não tem um apelo mainstream essa final. Se o Celtics chegar na final, tem um pouco, porque é o Celtics, né? Uma camisa pesada, uma grande torcida. Mas se for Nuggets e Heat, acho que invariavelmente você vai perder um pouco da atenção, que poderia ser um Lakers e Celtics. Se fosse Lakers e Celtics, esquece, né? São um jogo, ia parar tudo. História, né? Exatamente. O 8º título, o maior campeão da NBA. Sim, ia ser uma audiência muito maior, mas para fã de basquete, realmente não tem o que reclamar. Mas eu levanto esse ponto dos Nuggets, claro, para exaltar o Denver Nuggets, eles merecem, e também para retomar uma conversa que eu tive no podcast depois da temporada passada. E eu acredito nesse ponto. Eu acho que a era dos super times, a era de que começou... Assim, sempre teve super time na NBA. Em determinado momento, o Kareem Abdul-Jabbar foi trocado pro Los Angeles Lakers, né? E, enfim, sempre existiram super times, né? Mas... O próprio Kareem jogava nos Bucks com o Oscar Robertson. Exatamente. Foi dos Kings na época pro Bucks. Então, assim, sempre teve, né? Sempre teve. Isso volta com força. Assim, não dá nem pra dizer que... Assim, muita gente... É fácil você pegar essa linha do tempo e falar que é o Miami Heat de 2011, né? Mas tem, como você falou, o Boston Celtics, né? Que foi atrás do Kevin Garnett e do Ray Allen.
ainda assim é um formato diferente, né? Porque são 3 jogadores que decidem jogar juntos, né, no Miami Heat, né? O Dwayne Wade, o LeBron e o Chris Bosh. E assim, o Dwayne Wade já estava no Miami Heat, mas o plano A do LeBron e do Wade era ir pro Knicks, né? E acabou que não deu certo, eles não sentiram firmeza do Knicks, eles decidiram ir pro Miami Heat. E aí você tem outros super times, e mesmo assim, você pensa no Golden State Warriors, tinha uma base toda que o Kevin Durant chegou pronto, né? O que eu tô falando aqui são os times tipo o Clippers, que o Kawhi resolve ir pro Clippers, mas coloca a condição deles trocarem pelo Paul George. É o Brooklyn Nets com Kevin Durant e Kyrie indo pra lá, e depois o James Harden. É agora o Phoenix Suns com o Devin Booker e o Kevin Durant. Teve um determinado momento nos meados da década passada que parecia que o caminho para você vencer título era você trazer 3 estrelas. E era uma busca desenfreada e levou muita gente a cometer muitos erros. E... Eu lembro do... Aproveitar que a gente tá na vibe Carmelo Anthony aposentado, eu lembro do Big Three dos Knicks: Carmelo Anthony, Derrick Rose e Joakim Noah, para os clássicos. E teve também o do Oklahoma City Thunder, né? Que era com o Carmelo também, com o Paul George e com o Westbrook, né? E o Westbrook. Que o outro... 2 jogos de playoffs. Exatamente, o outro que não deu certo. Westbrook e Harden no Rockets e tal. Mas o que a gente tá vendo é que não são esses times que chegam nas finais da NBA e que brigam por títulos, né? É o Milwaukee Bucks que draftou o Giannis, draftou o Middleton e pontuou ali com uma contratação ótima do Brook Lopez, uma troca pelo Jrue Holiday. É o Suns de antes, né? Com Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, Cam Johnson e o Chris Paul, que foi uma troca muito boa para a equipe. É o Golden State Warriors, né? Que draftou as 3 principais estrelas, né? O Draymond, Curry e o Klay. É o Boston Celtics, que draftou o Jaylen Brown, draftou o Jason Tatum, draftou o Marcus Smart. É o Denver Nuggets, que a gente acabou de falar. E outro ponto importante é que o novo acordo coletivo, as novas regras do teto salarial, meio que impossibilitam você ter 3 estrelas recebendo como estrelas, né? Fora de um contrato, de repente, mais baixo, ou um contrato de calouro. Porque se você ultrapassa o segundo teto salarial, tu perde um monte de manobras ali para você montar o elenco, a exceção de mid-level, e você é muito limitado em trocas e tal. Então, se você você pode ter uma terceira estrela, Lakers, você pode ir atrás do Kyrie Irving. Mas os outros jogadores do seu elenco vão ser tudo veterano no mínimo. E aí a gente passa por o que aconteceu com o Phoenix Suns, que não tinha profundidade nenhuma no elenco, né, na série contra o Denver Nuggets. E é uma questão assim, na matemática, na eletrônica, em times coletivos, né, time de futebol, por exemplo, você quer ter um sistema que não dependa de uma peça. Você não quer ter um sistema de segurança na tua casa que, se um negocinho der defeito, o sistema todo para de funcionar. Ou numa agência de banco, numa loja, num estabelecimento e tal. E quando você tem um elenco mais profundo, claro, você ainda vai depender do Jokic, mas você tem mais margem de erro. E eu não digo nem pra lesão, se o Jamal Murray não tiver um jogo inspirado, você ainda tem a esperança que o Michael Porter Jr. pode ter uma boa partida, que o Aaron Gordon pode ter uma boa partida, o Bruce Brown pode ter uma boa partida. Faz sentido na NBA hoje, principalmente com as regras que começarão na próxima temporada, você ainda... Claro, nenhum time vai resistir a ter 3 estrelas, eu acho, se tiver na mesa. Mas você ter 2 estrelas e cercar elas de um elenco mais profundo, que é o que os Lakers fizeram, por exemplo, esse ano, e que eu acho que eles não deveriam. Eu acho que seria um grande erro ir atrás do Kyrie Irving, ao invés de manter o Austin Reeves, o Rui Hachimura e uma flexibilidade financeira. Eu não quero decretar o fim, mas eu acho que essa busca desenfreada a qualquer custo para acumular estrelas perdeu muita força nesses últimos 3 anos, mais ou menos. E eu acho que os times vão se preocupar mais em montar um elenco. Você acha que eu tô tendo uma visão muito romântica, Matheus, do basquete? Ou você concorda comigo?
Cara, eu concordo com você e eu acho que vou até mais longe. Porque uma coisa que a gente sempre entra em discussão. Essa é a era mais talentosa da história da NBA. É. Talvez não no seu ponto de vista dos melhores jogadores. Mas em profundidade é absurdamente profunda a liga hoje. Exatamente. A NBA sempre teve estrelas, mas a profundidade de elenco hoje ela é muito valiosa. Então, assim, cara, quando você tem muitas opções, isso geralmente impacta mais do que você ter um time com 3 estrelas. Se você tem um time com 3 estrelas e se constrói para isso, é uma coisa. Então, por exemplo, acho que você tem maus e bons exemplos ao longo da história. Acho que o principal exemplo disso recente, os Lakers com Westbrook, LeBron e Anthony Davis. Você monta um trio fantástico, com problemas de encaixe, ok, mas era um trio muito talentoso, com uma dupla que já tinha sido campeã da NBA e afins. Mas você monta isso assim, cara, beleza, vamos trocar o KCP, o Kuzma, e não me lembro quem foi o outro, acho que foi o Montrezl Harrell. Que beleza, o Montrezl Harrell, ok. Uhum. Mas o Kuzma e KCP vão pegar o Westbrook. Aí você desfaz todo o seu elenco, aí você vai buscar num contrato mínimo o Carmelo, que no final de carreira, tô exaltando pra caramba o Carmelo Anthony aqui, né, mas eu vou falar mal dele. Mas o Carmelo Anthony, que foi um jogador negativo no final da carreira, o Wayne Ellington, tipo, Dwight Howard. Então, assim, você precisa se construir pra montar um super time. Aí entra aquela também discussão que sempre vem. Os Warriors eram ou não eram panela com o Kevin Durant? Eram. Mas eles se construíram muito antes pra ser. O Kevin Durant foi uma cereja no bolo. Não foi, o Warriors tá batendo na trave e buscou o Kevin Durant pra acabar com a NBA. Cara, o elenco do Warriors, quando eles ganham em 2017, que eles perdem um jogo nos playoffs, é uma coisa completamente absurda. E esse elenco já tinha sido muito bom nas outras temporadas, esse nível de profundidade. Porque eles não deram um contrato máximo pro Curry. Quando o Curry quando o Curry entrou no auge ali, que os Warriors entraram em 2015, o Curry recebeu um salário irrisório pro impacto dele. Ele foi MVP unânime, ganhando menos de 30 milhões. Ele então, assinou assim, aquele contrato porque ele tinha alguns problemas no tornozelo, né? Então, os Warriors deram sorte de renovar com ele antes. Isso, exatamente. O Klay Thompson não ganhava tão bem. O Draymond Green não ganhava um grande contrato até hoje, né? O Draymond Green vai aceitar uma player option de 27 milhões. Assim, pro impacto que ele teve, né, na história dos Warriors, né? Essa peça fundamental é um contrato irrisório. Então você pega tudo isso, você tem um espaço salarial, e aí você tem um Harrison Barnes, um André Iguodala, um Shaun Livingston, um David West, um David Lee, um Andrew Bogut, um Leandro Barbosa, um Varejão. Assim, é muita profundidade. E aí você coloca o Kevin Durant nesse meio aí, meu amigo, você tem o Kevin Durant, o Curry, juntos. Aí o terceiro melhor jogador do time é o Klay Thompson. O quinto melhor jogador do time é o Iguodala. É óbvio que você vai ser campeão. Né? Não tem concorrência, não tem jeito. Uhum. Agora você pega, por exemplo, eu usei o Lakers, que foi um exemplo que deu muito errado, mas o próprio Miami Heat, que muita gente fala que começou a panela, e como a gente citou, historicamente, isso sempre existiu. Até vamos fazer uma ressalva justa, que os Lakers dos anos 80, o Kareem é trocado para os Lakers antes do Magic Johnson. Sim. Né? Antes do Magic Johnson ser selecionado, né? E aí eles selecionam o Magic, eles trocam pela escolha que seria o James Worth, né? E aí viram o Lakers Showtime. Mais um detalhe interessante. O Miami Heat 2011, que perde as finais pro Dallas Mavericks, é um time com baixíssima profundidade. Né? É um time que tem LeBron, que tem Dwayne Wade, que tem Chris Bosh, tem um trio fantástico. Mas de resto, o Donis Haslem jogando 25 minutos naquele time. O Donis Haslem é bem velho. O Mario Chalmers. Assim, uns caras, né, no outro ano que eles vão buscar o Shane Battier, o Mike Miller. Aí na outra temporada eles pegam o Ray Allen. Então eles vão montando o elenco. E aí, obviamente, eles tinham um time ainda para ganhar do Dallas Mavericks, obviamente nas finais de 2011, o LeBron pipoca muito nas finais, mas é um ponto, eles têm um primeiro ano difícil, que os caras, o LeBron chega, tem aquele famoso vídeo, né, que o LeBron fala, não vem aqui pra ganhar 1, nem 2, nem 4, e o cara ganhou 2, com um trio extremamente talentoso, sei lá, do Dwayne Wade, top 20, top 25 da história da NBA.
Então, e teve uma derrota no jogo 6 do Celtics no segundo ano de ser um desastre, né? De trocar o Chris Bosh e dar uma mudança grande, né? Exatamente. Então, assim, um jogo muda tudo. O arremesso do Ray Então, Allen também na final da NBA também poderia mudar tudo. Você citou o Boston. O Boston foi campeão no primeiro ano. E só. Eles perderam uma final de conferência para o Orlando Magic, que era um time extremamente promissor na época, que foi um time construído também através do draft. Nomes como Dwight Howard, Jameer Nelson, Turkoglu, que esse foi uma troca, né, inclusive. Mas assim, era um time jovem, né, DJ Redick muito novinho, e afins, nomes interessantes, um time que derruba o Boston em 2009. Aí eles voltam para as finais e perdem em 2010 para os Lakers, que respondem à montagem do super time de Boston fazendo a troca do Paul Gasol, né? E queriam trocar o Chris Paul. E aí tem o Lakers esse exemplo duplo. Pega o Gasol, perde o primeiro ano, ganha nos outros dois, com mais profundidade. Dá errado, eles vão para o quinteto de Steve Nash, Kobe Bryant, Ron Artest, Paul Gasol, Dwight Howard. E o Lakers fica em sétimo no Oeste, é varrido pelos Spurs, que também é o ano da lesão do Kobe Bryant. Mas aquele time não seria campeão mesmo que o Kobe não tivesse tido a lesão de Aquiles. Então, é isso. Acho que você precisa se preparar. O problema dos times da NBA é que muitos fazem essas trocas achando que simplesmente ter 3 estrelas vai resolver. E aí é o problema. Assim, que nem... Tem coisas que é meio que acidente. O Brooklyn Nets poderia ser campeão da NBA com Harden, Curry, Durant. Tinha elenco, tinha jogadores, mas... calhou da série, o Harden lesionou, o Curry lesionou, no outro ano o Harden quis sair e acabou, não ganhou o campeonato. Mas eu acho que o grande problema é esse. Na era de mais profundidade da NBA, você achar que você depender de 3 jogadores exclusivamente você vai ser campeão, é muito difícil. Todo time, hoje coletivamente, você precisa ser muito forte para ser campeão da NBA. Hoje não é só mais um ponto individual. Hoje o cara que é o 7º time no elenco, ele seria titular na maioria das eras da NBA, né? Tu vê, por exemplo, no Celtics, o Peyton Pritchard, que mal joga na equipe, né? Ele, até na NBA hoje em dia, ele seria um cara de rotação na maioria dos times, né? Porque o Celtics tem uma profundidade estúpida ali na posição de guarda, né? Mas acho que é um bom exemplo de cara que, escolhia a camisa naquele time do Miami Heat. O Malcolm Brogdon. O Brogdon. White. Exatamente. Aí você pega o Warriors ano passado. Você tinha o Otto Porter num papel muito interessante. Esse ano o Dante DiVincenzo, o Gary Payton, esse próprio Denver, Bruce Brown, jogadoraço, Bruce Brown. Sim. Jogador caracaço. Então, assim, é isso, cara. Os sextos homens de hoje, a maioria seriam titulares há 10, 15 anos atrás em qualquer time. Sim, e assim, os times nunca vão deixar de ir atrás de estrelas, e eu acho que nem deveriam. Mas eu acho que a gente vai ver um pouco mais de cautela na hora de... a gente vai sacrificar nossa profundidade aqui toda por uma estrela, vale a pena mesmo? Esse cara vale mesmo? Assim, o Suns tinha que fazer a troca do Kevin Durant. E foi um preço caríssimo, mas é o Kevin Durant. Mas eu não duvidaria nada agora o dono do Suns, o dono novo, né, Tisbia, tá olhando pensando, será que eu deveria ter feito? Eu acho que pode bater o arrependimento, de repente, do Clippers, né? Será que valeu tudo que eles deram para ter o Paul George e o Kawhi juntos, né? Então... Eles mandaram um Shea, né, exatamente. Eu acho que a gente vai ver um pouco... Eu não acho que a era do super time acabou, acho que é a minha conclusão. Mas eu acho que a gente vai ver um pouco mais de cautela seguindo em frente. Seria a minha definição, né? Um último ponto é que eu acho que, assim, essa questão dos movimentos complementares, né, que são essas pequenas trocas que moldam o elenco, elas são importantes em todos os níveis, né? Um exemplo, assim, mediano na NBA hoje. O Chicago Bulls tinha o Zach LaVine, uma reconstrução que andou muito devagar, né? Andou por técnicos ruins, né? O Fred Hoiberg, o Jim Boylan, nossa, uma coisa deplorável. O Zach LaVine jogava sozinho. Aí, no meio da temporada, eles fizeram aquela troca pelo Vucevic, que foi uma troca que foi trágica, né, no pós, né, se você analisar o que o Orlando Magic conseguiu tirar daquilo. Mas eles achavam que eles iam pros playoffs. E não foram nem pro play-in, né, depois daquela troca. No ano seguinte, eles trazem o Lonzo Ball e o DeRozan, eles montam um outro sistema, trazem o Caruso, né, deixam um time mais encorpado. O Bulls chega a liderar o leste. Sim. Então
Acho que esse é o tamanho da questão da profundidade de elenco. Com a evolução do jogo, os sistemas, né? Hoje um jogo muito mais analisado, é muito difícil você ganhar achando que só o talento vai resolver, apesar de ainda ser o mais importante, né? Apesar da hierarquia ainda ser importante na NBA. E o problema é que eu acho também que essas trocas pelas estrelas ficaram muito caras. E aí, se você olha uma troca por uma estrela 15 anos atrás e uma hoje, é um negócio inacreditável. E aí não sobra escolha pra você fazer outros movimentos ali nas margens do elenco, né? Acho que é outro ponto aí que contribui. Eu acho que os times têm que ter mais cautela e acho que terão mais cautela seguindo em frente. Compensa muito mais hoje você assinar na free agency com uma estrela do que você trocar, né? Sim. Esse é o ponto. Matheus, muito obrigado pela sua participação. 1h da manhã aqui, então pense bem o horário que a gente tá gravando, se vale a pena deixar umas 5 estrelas lá no Spotify pra mim, no Apple Podcast, e se também vale seguir lá o Pisou na Linha, que é um dos melhores perfis cobrindo NBA no Twitter, @Pisou na Linha, né, Matheus? Isso. Muito obrigado aí pela sua participação, e tem mais alguma rede social? Como é que o pessoal acompanha o teu trabalho? É o @Pisou na Linha mesmo no Twitter, né? A gente tá expandindo aí, vamos ver se a gente vai fazer um Instagram, fazer um blog, estamos vendo ainda mais ou menos. Mas é isso, @Pisou na Linha, rapaziada. Quem puder seguir lá, me ajudar, a gente faz cobertura de todos os times da NBA, é um trabalho do caramba, mas sigam a gente, sigam o cara dos esportes, que o cara é fera. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes volta nesse domingo. Vamos falar sobre o jogo 6 do Celtics e Heat. Vamos falar de NFL também, top 5 tight ends e top 5 linhas ofensivas da NFL atualmente. Então, até lá. Tchau.